quais são as pontes ou as divisões que há entre o aconselhamento bíblico e a psicologia, e como que você define quais são as funções de cada um deles, a função do aconselhamento bíblico e a função da psicologia. Olha, eu acredito que, basicamente, aí o Pedro me corrija, por favor, mas eu acredito que, basicamente, o que difere uma coisa da outra é a antropologia. Então, quer dizer, eu acredito que nós tenhamos outras coisas, porque o aconselhamento bíblico, por exemplo, é parte da premissa que a palavra de Deus é inerrante, superior e suficiente. Então, só com essas 3 características, você já arruma bastante inimigo, não é verdade? Você já fica antipatizado em alguns círculos. Então, partindo dessa premissa, a gente vai resgatar nas Escrituras, na palavra de Deus, o olhar sobre o humano e como o humano deve interpretar a realidade. Qual é a vontade de Deus sobre a realidade, sobre a própria humanidade. Então, eu acredito que basicamente, o que nos difere é a antropologia. Então, a palavra de Deus, por exemplo, chama a nossa atenção para o coração, entendendo o coração como uma central de adoração. Então, por exemplo, o coração humano, ele não é só uma região, digamos assim, uma plataforma que reúna somente lembranças, somente emoções, somente pensamentos. A gente parte da premissa que o ser humano é um ser adorador, é um ser que crê, é um ser litúrgico, é um ser religioso. Então, isso aí você vê, por exemplo, muito marcado nas Escrituras. Então, a antropologia das psicologias, melhor dizendo, melhor do que psicologia, as psicologias, melhor dizendo, a antropologia delas não necessariamente coincide com as Escrituras, muito pelo contrário, foi drasticamente contaminada pela visão humanista. Então, assim, a partir do momento que você descansa nas Escrituras para interpretar o ser humano e a realidade, para entender o ser humano e interpretar a realidade, você, por exemplo, inclui a dinâmica do pecado, coisa que, inclusive, nos dias que a gente vive, é um assunto extremamente antipático a ponto de ser politicamente incorreto. Não é você falar de pecado. Partindo da premissa, então, que existe uma verdade absoluta, sim, o cristão parte da premissa que existe. Agora, outras possibilidades de interpretação da realidade não cogitam, não adotam isso como uma premissa. Agora, de tudo que há nas psicologias há de ser refutado, acredito que não. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito à imagem de Deus. E é interessante, porque pessoas não cristãs, elas têm insights, elas têm ideias brilhantes, elas têm observações que são muito precisas. Então, por exemplo, a psicologia, ela apresenta, as psicologias, né, elas podem apresentar muitas informações importantes do ponto de vista da observação. Então, em termos de observação, eu acho que tem muita coisa que pode ser acoplado no nosso olhar, desde que não fira as Escrituras. Agora, o problema não é a observação. O problema é a prescrição. Então, quando a gente fala de prescrição do que fazer com o coração humano, aí a gente precisa descansar nas Escrituras. Então, eu acredito que a gente pode ser humilde para reconhecer que pessoas cristãs e não cristãs podem ter observações brilhantes, mas a gente há também de ser humilde e temente a Deus no sentido de saber que, em termos de condução do coração humano, só a palavra de Deus tem realmente condição de redimir. A redenção é só via Cristo e o Cristo anunciado nas Escrituras. Isso aí, você começou do jeito que eu sempre falo, que a grande questão sempre recai na antropologia, né? Assim, se não resolve entender quem é o ser humano, o coração humano, como que cada uma das ciências trata cada um dos aspectos desse indivíduo, a gente fica confundindo as fronteiras entre as disciplinas, né? E assim como que o aconselhamento bíblico tem uma outra... não é assim substituir os psicólogos cristãos para virarem todos conselheiros bíblicos. São coisas distintas e se propõe a coisas distintas, né?
A Bíblia ela chega numa instância do ser humano que nenhuma outra ciência chega, o que não significa que as outras ciências são descartadas, né?